Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conversa do SOS Arte, um conjunto de 8 conversas que este movimento, surgido há 2 meses e quase, ainda não tem 3 meses, de um conjunto de cidadãos que, perante a Covid-19, se juntaram. Somos 4 fundadores do SOS Arte. Vamos ter a apresentar esta conversa entre o Bernardo Pinto de Almeida e o Luís Campos e Cunha, o nosso querido Manuel Casimiro. Bem-vindos os 3. Eu vou ficar aqui na regi, digamos assim, para tudo o que precisarem, colocar-vos as questões. Manel, quer começar? Muito bem, hoje temos 2 ilustres conversadores, 2 professores universitários, ilustres figuras, um nas finanças, na economia, o professor Dr. Luís Campos e Cunha, e o outro na arte, na história da arte, o professor Bernardo Pinto de Almeida. São 2 amigos, 2 colecionadores de arte, que vão falar sobre o dinheiro e a relação do dinheiro com a arte, ou o inverso, a relação da arte com o dinheiro. O dinheiro, toda a gente sabe o que é. Tem várias formas, métodos, serve para comprar um pão, como para comprar uma casa, um automóvel, ou outra coisa qualquer, e é sempre controlado pelos governos. A arte é uma coisa mais difusa e menos definível, creio eu. E usaria uma frase do grande escritor Albert Camus, que, como todos sabem, foi Prémio Nobel da Literatura, e que dizia que a finalidade da arte, e estou a ler para citar corretamente, a finalidade da arte, a finalidade de uma vida não pode ser senão a de aumentar a nossa liberdade e responsabilidade que está em cada homem e no mundo. Posto isto, creio que a mim, como artista, vem-me logo, poria logo uma questão, a seguinte questão: porque é que uma obra, uma pintura que é vendida num leilão atinge milhões de dólares ou euros, e outra pintura que podia ter alguma qualidade não atinge valor nenhum? Será que o primeiro caso apresentará uma revolução nas ideias e nos conceitos da arte, e no segundo caso não existiria isso? Ou será que isso também já não tem interesse, e será porque tem uma enorme visibilidade acontecida através dos médias, dos diferentes médias, televisões, imprensa, etc., começaria, creio eu, seria interessante falar a propósito disso. Desculpem este fonema, que é falta de hábito. E daria então a palavra ao Dr. Luís Campos e Cunha. O amigo Luís. Amigo Manel, muito obrigado. Ainda bem que não disseste que eu era ex-ministro, que é uma coisa que não faz parte do meu currículo, mas é mais do meu cadastro. Toda a gente sabe isso. Mas eu, como só lá estive 4 meses e já foi há 15 anos, estou em liberdade condicional. Ora bem, a economia e a arte, em vez de ser o dinheiro é associado à ideia de economia e arte, é um tema que é um tema algo quente. Na maior parte dos meus amigos, e tenho muitos amigos artistas, tem sempre uma certa repulsa em que a arte também possa ser vista pela ciência económica ou pela economia. Mas claro que a arte pode ser vista do ponto de vista estético, do ponto de vista ético, do ponto de vista químico, do ponto de vista físico, e portanto também pode ser analisada do ponto de vista económico, não tem nada de particular. E o Manel levantou um tema que tem exatamente a ver com a história
com os primórdios da economia. A economia, contrariamente ao que as pessoas geralmente pensam, começa por ser um ramo da filosofia. Desde o Adam Smith, nos finais do século XVIII, e todo o século XIX, praticamente todos os economistas eram filósofos. E o que eles estudavam era a teoria do valor. E ainda me lembro de haver livros de o que hoje chamamos de microeconomia, que não tem nada a ver com gestão, livros de microeconomia, que é teoria económica, se chamarem teoria do valor. E, portanto, ainda nos anos 60 ainda aparecia muitas vezes esse termo associado à ciência económica. Portanto, a teoria do valor, explicar porque é que um copo d'água vale menos do que um diamante, e o copo d'água é mais importante para a vida humana do que o diamante ou um casaco de peles. Eu gostaria de dizer que gostaria de levantar 2 ou 3 questões que estão relacionadas com o que o Manel disse, aliás. Uma delas era o papel dos leiloeiros no mercado da arte. Eu penso que é um papel mal compreendido. Eu não estou aqui assim, eu não conheço os detalhes do mercado dos leilões, e portanto se devia haver mais esta lei ou aquela. Quase diria que numa área nenhuma da nossa vida em que nós não possamos melhorar de alguma maneira o enquadramento institucional e legal em que uma determinada atividade se desenvolve. E certamente os leilões não fogem a essa regra também. De qualquer forma, parece-me que é um tema que tem a ver exatamente com o que falou há pouco o Manel. E é crucial para a existência do mercado primário, ou seja, se uma pessoa comprasse um quadro, por hipótese, ou uma escultura, ou o que for, uma peça de arte, e nunca mais o pudesse vender, certamente que o preço que estaria disposto a pagar no início seria mais baixo. Portanto, a existência de um mercado secundário, que é o mercado dos leilões, garante ao artista que está a vender hoje, seja diretamente, seja através da sua galeria, se a tiver, garante um preço mais elevado, porque quem compra também sabe que pode vir a vender se quiser, com ganho ou com perdas, depende. Um outro segundo tema interessante, e que se quiser eu depois posso desenvolver um pouco, é a arte como investimento. Há muitos estudos económicos sobre isso, incluindo para o caso português, de ver a arte como investimento. Há pessoas que investem em títulos do Tesouro, há pessoas que têm depósitos a prazo, há pessoas que compram ações, e há pessoas que compram ouro, e há pessoas que compram arte. Não são propriamente colecionadores, no sentido próprio do termo, não pretendem ter uma coleção de arte, apenas que pretendem investir. Em vez de comprarem lingotes de ouro, compram obras de arte. E há fundos de investimento em arte que provavelmente nunca... Essa arte, enquanto estiver na mão dos fundos, está guardada, bem escondida e bem guardada, não é para mostrar. Eventualmente poderá ser para emprestar para uma exposição do museu, uma coisa do género, mas não é em si, o objetivo não é mostrar ao público, é apenas também uma forma de investimento. Esse é um outro tema que eu penso que é interessante e que poderia ser interessante numa conversa deste género. Enfim, já me estou talvez a alongar, mas lancei 2 temas para a mesa que possamos depois desenvolver se quiserem. Agora o Bernardo. Sim, senhor. Então, boa tarde a todos, os que não os participantes, mas os que nos ouvem. Eu julgo que as questões que o Luís aqui colocou têm uma enorme importância e espero, enfim, ser capaz de ir ao encontro do que elas contêm, sem, porventura, me dispersar muito, porque são questões muito densas e que pediriam, em certa medida, uma elaboração mais complexa. Mas vou tentar ser o mais simples possível.
E começava por colocar uma questão prévia àquelas que o Luís colocou, mas que, no fundo, radicam no princípio da sua intervenção, que é quando diz que pode-se olhar para a arte do ponto de vista da química, da física, etc. E porque é que não se havia de olhar também do ponto de vista da economia? E a pergunta é absolutamente correta, mas ela pressupõe uma outra pergunta que seria: é curioso que a arte seja, de todas as instituições humanas, aquela que parece disposta a deixar-se focar por muitas perspectivas e muitos ângulos, da política, a economia, etc. E é isso a matéria propriamente histórica da arte, é aquilo que faz da arte coisa histórica, mas que, ao contrário, por exemplo, a nossa cultura não contempla a possibilidade de olhar artisticamente para a economia, para a política, para a química e por aí fora. Ou seja, há uma pressuposição cultural, filosófica, há uma disposição cultural para olhar a arte de todos os pontos de vista, sem se compreender, muitas vezes, que de facto a arte ela própria é uma forma do pensamento humano. Isto é uma expressão altíssima do pensamento humano, não do pensamento enquanto linguagem, mas precisamente do pensamento através das imagens. E, portanto, a arte diz coisas que só diz um pensamento que só através das suas imagens pode ser primeiramente elaborado e depois traduzido para outras formas, nomeadamente para formas de linguagem. Ora, de facto, uma verdadeira e consistente teoria da arte haveria de ser aquela que permitia considerar a arte como um ponto de vista sobre a realidade, sobre a economia, sobre a política, sobre as ciências, sobre a literatura, de igual modo que ela própria é permeável a ser olhada por todas essas disciplinas. E é por isso, digamos, em virtude desta possibilidade da qual queria partir, que o valor da obra de arte não é exatamente igual ao valor de todas as demais mercadorias, embora circunstancialmente o possa ser. Isto é, nada impede que num determinado momento a arte não possa ter um valor de mercadoria, e tem, mas aquilo que na arte transcende constantemente o seu estrito valor mercantil e faz catapultar a arte para o plano de um valor simbólico, chamamos-lhe assim, à falta de um termo melhor, isto é, de um valor que não é contabilizável, é precisamente o facto de ela ser uma forma de pensamento. E, portanto, de só ser plenamente compreensível no quadro de uma análise cultural e de uma análise fenomenológica, digamos assim. Portanto, de alguma coisa que tenha em conta que ela existe apesar do mercado e mesmo apesar do tempo histórico em que se inscreve. Isto é muito fácil de perceber. Nós hoje, quando vamos, por exemplo, ver, e alguns de nós foram ver a grande exposição do Leonardo em Paris, no imediato pré-Covid, portanto, em janeiro deste ano, que estava ainda no Museu do Louvre. O que é que faz o valor do Leonardo? Não é? O que é que faz do Leonardo um valor inatingível por qualquer bolsa? É precisamente a possibilidade que ele tem de, ao ver confrontado o valor, não o Leonardo, mas a obra, ao ver confrontado o seu valor com o valor geral do mercado, o transcender constantemente e em toda a linha. E, portanto, eu não quero pegar no exemplo do Leonardo em particular, podia pegar no Picasso, podia pegar nos expressionistas abstratos americanos, ou podia pegar numa série de outros artistas. A questão é que, e isto vai um pouco ao encontro então de uma das questões que o Luís colocou, e que é de facto uma questão filosófica interessantíssima, será que quando se compra uma obra de arte, se soubéssemos que nunca a poderíamos vender, poderíamos atribuir-lhe um valor? De facto, eu julgo
que o valor simbólico da obra de arte se pode precisamente definir assim, como aquilo que tende para um valor que não permite que ela volte a ser vendida, porque no ideal das coisas, a obra de arte total, chamemos-lhe assim, para pegar numa expressão consagrada, seria aquela que ninguém é capaz de comprar e que, desse modo, sai de toda a possibilidade de ser formulada ou quantificada em termos de valor. Evidentemente que, e eu já passo disto para uma zona mais rápida e mais plana, evidentemente que é preciso que existam obras com um valor incalculável ou inatingível para que o mercado da arte exista e funcione. Porque o que legitima cada artista a começar uma carreira, a acrescentar alguma coisa à longa história da arte que já existe, aos milhões de obras que existem neste mundo e que estão conservadas em museus, em fundos de investimento, em bancos e por aí fora. O Chase Manhattan Bank de Nova Iorque, por exemplo, alberga uma coleção que parece que é absolutamente descomunal. O que faz com que cada um comece uma hipótese é precisamente que haja um valor que, como antigamente o ouro fazia relativamente ao dinheiro corrente, que assegurava a sua circulação e o seu valor intrínseco, é que haja obras de arte que fazem o papel que antigamente o ouro fazia para a moeda corrente e sobre o qual eu pouco saberei dizer. Ora, evidentemente que ninguém iria comprar uma obra que não pudesse vender adiante. Mas isso não tira que o sonho de toda a obra seja atingir um valor que a torna absolutamente invendável. Não porque ela não pudesse ser comprada, mas porque já não existe o suficiente dinheiro que pudesse comprar um tal valor. E isto equaciona o valor da arte num plano muito interessante e que assinala que para todas as sociedades humanas, ao longo da sua história, a arte foi sempre uma reserva de valor acima do demais valor. Por exemplo, pegando concretamente, numa pequena história, pequenos apontamentos de uma história de mercado. Por exemplo, os Médicis disputavam com outros principados da Renascença quem é que tinha a trabalhar para si os melhores artistas. Porque ter os melhores artistas significava vir a ficar com as melhores obras, um pouco como acontece hoje no grande mercado mundial da arte, que é assegurar desde o início a garantia de ter, digamos, os mais seguros dos valores. Hoje os mercados da arte operam também nesse campo, isto é, procuram aconselhar-se por forma a garantir que as obras em que investem, em que geram campo de investimento, que o Luís falou também, são precisamente aquelas que, porventura, adiante, e numa hipótese de necessidade de gerar valor, garantam que esse valor está ali bem conservado. Portanto, há de facto uma economia da arte, uma economia interessantíssima, riquíssima nas suas implicações sociais, que permite o investimento. É muito mais fácil ir daqui para Londres com um quadro debaixo do braço ou com um desenho de Matisse metido dentro de uma folha de um caderno e passar com ele e vendê-lo na Sotheby's em Londres, do que transferir os 200 ou 300 mil euros do seu valor para o banco. Pronto. E, portanto, as relações entre arte e dinheiro implicam, nomeadamente, relações deste teor, isto é, de facilidade de conservação, de ligação a um investimento que, a partir de certos valores, é sempre completamente seguro. Toda a gente sabe que o Picasso nunca desceu nos mercados e, portanto, a arte, para as nossas sociedades, curiosamente, tornou-se, de facto, numa coisa muito semelhante àquilo que o ouro era para a sociedade, por exemplo, do século XIX e do princípio do século XX. A arte é hoje um valor seguro de referenciação do valor geral, digamos assim. É por isso também que
ela excede constantemente a pura medição do dinheiro, digamos. Não é possível dizer, e é por isso também que ela se constitui, curiosamente, como uma forma de jogo muito divertida, porque todo colecionador, ou todo investidor, e todo investidor tende para ser colecionador e vice-versa, e todo o colecionador tem um momento em que olha para a sua coleção e pensa quanto é que eu já tenho aqui nas minhas paredes. Isto é inevitável, todos sabemos que isso pertence à nossa experiência. O colecionador sabe que acumula valor a partir da acumulação das obras de arte. E é nesse quadro, creio eu, que se insere essa questão que o Luís também colocou dos leilões. Os leilões deveriam ser, no seu estatuto de mercado secundário, o que assegura essa transmissibilidade da obra de arte. É assim que eles funcionam, de facto, da obra de arte e do valor da obra de arte, evidentemente. Essa associação fundamental entre os dois. Porque eu não tenho qualquer problema moral em assumir que colecionar arte tem a ver com garantir valor. Isso, para mim, é uma evidência. Mesmo que eu pense que a arte é mais do que isso. Isso é outra questão. Mas a arte tem também esse valor. E no campo da nossa sociedade, os leilões, enquanto mercado secundário, poderiam ser agenciadores dessa potência, digamos, financeira, económica e financeira da arte. No caso português, de facto, não são. Porque a maior parte daquilo a que assistimos é a uma destruição do próprio valor da obra de arte. Internacionalmente já não se pode dizer o mesmo. Casas como a Sotheby's, ou como a Christie's, ou como a Bonhams, ou todos esses grandes leiloeiros internacionais, promovem uma constante revalorização da arte. E, portanto, são eles que asseguram ao colecionador, ao investidor, ao amante da arte, que comprar a arte não é uma tolice. Estou agora a falar para além da circunstância histórica, da importância da arte, etc. Mas o haver uma troca, um reflexo, digamos assim, de valor nos mercados, garante aos colecionadores e aos que compram arte que aquilo que estão a fazer não é simplesmente a perder dinheiro, mas sim a acumular, de um outro modo, valor. Ora, na nossa sociedade e no modelo social que temos hoje em dia, e que, tirando tudo o Partido Comunista Chinês, também não conheço mais nenhum vigente neste momento no mundo, e este simpatizo bastante mais com o ocidental do que com o outro, o que me parece é que é inevitável que a arte tenha um reflexo fortíssimo na economia. Portanto, não tenho nisso qualquer oposição moral. Na questão dos leilões em Portugal, o que eu acho é que eles não defendem suficientemente o valor dos artistas. Porque em Portugal tem falhado sistematicamente a compreensão geral, do ponto de vista cultural e político, do valor da arte. Isto é, desde 500, praticamente, que não há uma defesa consistente do valor da arte em Portugal. Se nós olharmos muito rapidamente e dando apenas pequenos exemplos, por exemplo, nós sabemos que logo a seguir à reforma protestante, do luteranismo na Alemanha, se desenvolveu muitíssimo o mercado da arte nos Países Baixos. Porquê? Porque já existia um mercado de arte fortíssimo em Itália. Porquê é que se desenvolve, e com isso se desenvolve também a arte que nós hoje admiramos nos museus deles, a arte flamenga? Porque a Alemanha estava no meio do Renascimento, influenciado pelo Renascimento italiano, as igrejas alemãs e, digamos, de toda a área de influência luterana estavam cheias de imagens, e de repente o maluco do Melanchthon, que era, digamos, um seguidor de Lutero, decidiu começar a queimar o espólio das igrejas e a destruir aquilo tudo. E foi nessa altura que uns quantos comerciantes holandeses e dos Países Baixos, na Flandres, foram ter com eles e escusam de estar a deitar isso fora, vendam-nos, que nós ficamos com isso. E foram comprar isso, e com isso constituíram um mercado florescente na Flandres, que ajudou a desenvolver a arte flamenga no seu tempo, e que no século XVII, como todos sabemos, resplandece. Ora bem,
Isto mostra que há 3, 4 séculos atrás, a ligação da arte com o dinheiro já existia. Era preciso que houvesse dinheiro para que houvesse arte. É isso que não se compreende num país como Portugal, e agora chegando aqui ao nosso próprio lugar, que, sendo um país que tem uma herança católica, e o catolicismo, em certa medida, foi o que dotou a Europa dos maiores tesouros artísticos que a Renascença italiana e daí em diante produziu. Não fomos capazes de... Não chegou cá essa mensagem. Por outro lado, pelo lado do dinheiro, da compreensão de que também a arte é uma forma de investimento, poderíamos ao menos ter tido o cuidado de assegurar a mobília, como diria Alexandre O'Neill, e garantir que, pelo menos no plano financeiro, defendíamos a arte. Também não. Os nossos museus, o Museu da Arte Antiga, que é talvez o mais bonito de todos, tem meia dúzia de exemplos, quando comparado com qualquer grande museu europeu, ou mesmo com alguns museus de província, e os museus do século XIX, o Museu do Soares dos Reis, o Museu do Chiado, etc., têm coleçõezinhas. E os artistas portugueses, historicamente, são os desgraçados. Vivem ou dão aulas, ou vivem de uma espécie de simpatia de alguns colecionadores, e, portanto, toda esta relação que nos países civilizados é altamente potenciada, aqui aparece diminuída e parca, não é? Luís. Ora bem, eu queria reagir aqui e acolá a algumas coisas que o Bernardo disse. Eu nunca pretendi dizer que se pode apreciar uma obra de arte exclusivamente do ponto de vista económico. Pelo contrário. Claro. Acho que é apenas uma das facetas, mas isso é verdade para todos os fenómenos da vida, da natureza, tudo. Eu posso olhar do ponto de vista físico, químico, etc. E é o conjunto destas abordagens que nos faz conhecer aquele objeto. E, portanto, a obra de arte, antes de mais, é apreciada do ponto de vista da estética. Já agora, uma pequena nota. A estética também pode apreciar a ciência económica. Eu era capaz de ver... A maior parte dos modelos de economia são feios, claramente. Mas alguns são muito elegantes. São fantásticos. Claro. São muito elegantes. São de uma elegância matemática e gráfica absolutamente fabulosos. Há desenhos na área em que eu estou, mais ligada à teoria do comércio internacional, há desenhos que eu apresento aos meus alunos nas aulas que são absolutamente fantásticos do ponto de vista estético também. A ideia do valor é aquilo que nós atribuímos à coisa, quer dizer, em última instância. E é evidente que temos algum pudor quando falamos de uma obra de arte. Mas também temos esse pudor em relação à saúde. Quer dizer, não é uma mercadoria. Os hospitais não são para ter lucro e dizem coisas destas que não têm sentido. Não vale a pena agora estarmos a falar sobre isso. Não tem sentido. É como dizer que eu não gosto que a Lua ande à volta da Terra. Quer dizer, não, é uma coisa que não tem sentido. A arte, e o nosso tema é arte e dinheiro. Eu gosto às vezes de ver o dinheiro, curiosamente, a moeda, que é como se diz em economia, é um objeto estranhíssimo. É uma das grandes invenções da humanidade. A humanidade tem do meu ponto de vista, tem 3 grandes invenções. É a roda, toda a gente sabe, é o zero, que terá vindo da Índia, trazido para a Europa pelos árabes. Não havia o zero no conceito romano das grandes deficiências. A matemática sem o conceito de zero não se tinha desenvolvido e, como tal, nenhuma das outras ciências mais duras poderia ter desenvolvido sem esse conceito. E a terceira grande invenção da humanidade, que permitiu um desenvolvimento económico gigantesco, é a invenção da moeda, que evoluiu ao longo do tempo, mas é a invenção da moeda. São 3 grandes marcos para o desenvolvimento humano.
E a moeda, ora bem, um dos puzzles que as pessoas põem é porque é que as pessoas são capazes de trabalhar para chegar ao final do dia e receber uns papéis que dizem um molho de notas que são papéis que dizem 20 euros, 20 euros, 20 euros. E são capazes de trabalhar um dia inteiro no duro para ter esses papéis. Quando literalmente aqueles papéis custaram provavelmente 20 ou 30 cêntimos cada um. Primeiro, por causa disso é que a moeda é um monopólio do Estado. Embora haja muita gente a tentar entrar no negócio da moeda, das notas, mas é, apesar de tudo, um negócio do Estado e é proibido entrar nesse negócio. Já as bitcoins é outra história, um bocadinho como mais diferente. Mas, quer dizer, fazer moeda, notas de 20 euros é proibido. Ora bem, é crime. As pessoas só estão dispostas a aceitar trabalhar para ganhar uns quantas notas de 20 euros, porque sabem que no dia seguinte podem ir ao supermercado, entregar essas notas e dão-lhes uns quilos de carne e uns sacos de arroz. E essa pessoa só está disposta a receber as notas porque sabe que pode pagar ao fornecedor e aos seus trabalhadores também com essas notas. Ou seja, nós só estamos dispostos a aceitar aquele papel porque sabemos que há outra pessoa que está disposta a aceitar esse papel. E essa pessoa só aceita porque outra pessoa está disposta a aceitar. E como estamos todos dispostos a aceitar nas nossas trocas comerciais a nota como um valor, nós estamos dispostos a aceitar as notas e a passá-las quando for necessário. A obra de arte, o valor da obra de arte, a diferença é que na nota o valor dela está fixado pelo Banco Central, está lá, diz lá 10 euros ou 20 euros. E não havia outra maneira, o mercado não era capaz de fazer o preço da nota de outra forma. Agora, a obra de arte não está lá escrito quanto vale. Mas eu estou disposto a comprar uma obra de arte por 100, porque sei que, tenho a expectativa de que se eu amanhã, por hipótese, quisesse vendê-la, obtinha 100 ou 105 ou 95 ou o que fosse, quer dizer, era capaz de, se isso não fosse possível, eu provavelmente estava disposto a pagar 20, porque ninguém queria receber essa moeda. Daí o papel fundamental dos leiloeiros. E eu não tenho a certeza que os leiloeiros tenham como obrigação a promoção dos artistas, a defesa dos artistas. Quem tem de defender os artistas, antes de mais, são eles próprios, e segundo, são as galerias que os representam. Quer dizer, os leiloeiros, o negócio deles, eles até podem nem perceber, até porque eles vendem coisas muito diferentes, pode ser livros, pode ser outra coisa, ou pinturas, ou pratos da Índia, o que for. E, portanto, eles não têm que defender os artistas que lá estão representados. O que eles têm que fazer é ir procurar ter o melhor preço por aquilo que estão a vender. E têm interesse nisso, porque a percentagem, eles ganham a percentagem, e se venderem por 10 ganham um tanto, se venderem por 20 ganham o dobro. Portanto, eles próprios têm incentivos em disseminar que estão a vender uma determinada obra de arte ou um determinado objeto e ter o máximo de valor por ele. Devo, aliás, dizer que acho um bocadinho estranho o que se passa em Portugal e gostaria de um dia, não tenho uma explicação para o caso, que é o seguinte: eu estava aqui há um ano, exatamente há praticamente um ano, foi na Feira de Basileia, na Arte Basel do ano passado. E estava lá e estava a ler, não sei, Art News ou coisa assim, já daqueles jornais que eles distribuem por lá. Estava a ler a entrevista com um galerista conhecido de Londres, o White Cube ou Gagosian, qualquer coisa. E ele dizia que comprador que lhe comprasse um trabalho e dentro de um ano fosse vendê-lo num leilão, ele nunca mais lhe vendia nada. Eu não percebi porquê.
E só depois, à medida que o tempo passa, à medida que a entrevista se desenrola, que eu percebi é que o sujeito da Gogosian, do IQ, quando vendia por 100, esse quadro já valia num leilão 200. E, portanto, ele não vendia a ninguém cujo único objetivo fosse realizar dinheiro daí a 6 meses. Ora, em Portugal não é isso que acontece. A pessoa compra por 100 na galeria ou artista, e se o quiser vender no dia seguinte, provavelmente dá-lhe 50, num leilão. E, portanto, os leilões em Portugal, o preço é bastante abaixo do preço das galerias. E agora a questão de saber é qual é o preço? É o das galerias ou é o dos leilões? Eu não tenho uma resposta para isto, mas até admito que o preço possa variar, e nem todos os leilões em todo o mundo uma pessoa compra por 100 e depois vai vender por 200. Isto acontece, evidentemente, com certos artistas, e é quando passa da galeria para o leilão. Se uma pessoa pode comprar uma coisa do século XV, provavelmente já foi vendido 20 vezes em leilão ao longo da sua história. Portanto, eu julgo que... e aí os preços podem baixar, o artista pode desaparecer como artista, não estou a falar como pessoa, até pode aí subir o preço, mas às vezes há artistas que a gente aposta muito e acha muito interessantes, e depois 6 meses depois ou um ano depois resolve dar aulas para um colégio em Freixo para a Cinta e desaparece enquanto artista, e aquilo que nós compramos vale zero. Quer dizer, em termos de mercado, a gente pode gostar daquilo e está na parede, tudo bem. Eu não compro, eu tenho uma pequena coleção e nunca vendi nada. Troquei 2 peças de uma vez, mas foi por troca, não foi, nunca vendi nada, e não tenho como motivação profunda o investimento. É evidente que se eu posso comprar por 10 em vez de comprar por 20, não leva a mal, que eu prefiro comprar 2 por 10 do que comprar uma por 20. E, portanto, isso faz parte da nossa vida. Agora, não é a minha motivação não é uma motivação de realizar dinheiro, mas como disse o Bernardo, a gente às vezes olha e diz assim, quanto é que valerá isto? Não porque eu esteja interessado em vender, mas também não casei com os quadros, quer dizer, um dia se me apetecer e se tiver necessidade, também quero vendê-los, quero ter essa possibilidade, pelo menos. Não é essa motivação, mas posso ter essa necessidade. Agora, portanto, o valor de uma obra de arte, voltando agora ao início da nossa conversa, o valor de uma obra de arte é aquilo que a outra pessoa, a quem nós eventualmente vamos vender, está disposta a dar por ela, ou aquilo que nós imaginamos que ela está disposta a dar por ela. Portanto, é evidente que é algo absolutamente subjetivo, mas isso também é verdade com tudo. Quanto é que é um grama de ouro? Um grama de ouro hoje é 10, amanhã é 20, no dia seguinte é 5. Não varia muito o preço. E a arte também não é um valor seguro. Nos primórdios, nos primeiros trabalhos sobre arte como investimento, é de um tipo, enfim, economista muito conhecido, o Beaumont, e ele faz um estudo sobre o mercado da arte e como investimento, e chega à conclusão que não é um bom investimento. Estuda, agora não tenho aqui presente, mas estamos a falar, estuda 200 anos ou 300 anos, há leilões com preços e tudo, e portanto sabe-se essa evolução, e portanto estamos a falar com séries cronológicas gigantescas. Houve outros que depois vieram falar de outras coisas que não estavam presentes, que é eu se comprar um título do Tesouro é um investimento, mas se eu comprar um quadro eu posso tê-lo ali na sala e todos os dias olhar para ele, e isso dá-me prazer e portanto presta-me um serviço todos os dias de me dar uma pequena alegria de olhar para ele. E isso paga-se, isso tem valor. E, portanto, houve quem estudasse depois o segundo aspecto, que é dizer assim, bom, se eu tivesse alugado
há empresas que alugam obras de arte a outras empresas e até a particulares. Se ele fosse alugar o quadro e o tivesse durante 5 anos alugado, quanto é que pagava? Ora bem, isso é o valor, é uma maneira de medir monetariamente, digamos, o valor de ter aquele quadro na parede. Era aquilo que ele teria que pagar a alguém que lhe emprestasse por 5 anos uma peça de arte. E, portanto, e aí o valor, a rentabilidade da obra de arte aumentou muito. Nunca bate as ações, mas é melhor do que os títulos do Tesouro, curiosamente. E, portanto, ficamos com esta nota, que é uma nota positiva para... eu queria fazer uma observação, apenas uma coisa que o Bernardo disse, e que eu às vezes, não sei se ele disse exatamente isso, mas pareceu-me estar implícito e eu gostaria de o dizer. Há uma certa ideia, e já discuti isso com muitas pessoas, menos familiarizadas mas familiarizadas com a história. Nós no século XV e XVI aquilo era só comércio, não era mais nada, não havia arte, não havia... Ora bem, nós temos que ver uma coisa. Primeiro, nós não sabemos nada do que se passou do ponto de vista artístico no século XV, XVI e até o Dom João V. Por tudo isso, nomeadamente em Lisboa, ardeu tudo a seguir ao terremoto. Houve um incêndio que durou 2 ou 3 semanas a apagar. Ardeu tudo. E depois tivemos a invasão napoleónica, em que o Junot disse que retirava as tropas, disse aos ingleses que na Convenção de Sintra que retirava as tropas se pudesse levar o saque de Lisboa. O saque de Lisboa demorou muitos dias a sair de Lisboa, porque foi um comboio gigantesco de carros puxados por mulas na direção de França, com tudo o que havia, o pouco que restava. Portanto, o saque de Lisboa do Junot provavelmente hoje está no Louvre, no sítio qualquer, classificado como sendo um mestre italiano ou um mestre flamengo, porque nós tínhamos contactos com a Itália e com a Flandres. Os quadros que estavam com a inclita geração que estava na batalha desapareceram. E hoje não temos a cara do... Hoje é uma grande discussão sobre a cara do Infante Henrique, mas estava lá um quadro feito à época com a cara do Infante Henrique, que desapareceu com o saque napoleónico. Portanto, eu julgo que, aliás, o Dom João V só muito indiretamente sabe, mas sabe-se que ele tinha uma coleção fabulosa de arte, que desapareceu com o incêndio e o terremoto, e nem sequer se sabe a lista. Há cartas de embaixadores que passaram por cá que referem a essa coleção e que referem a um autor aqui e acolá que ele tinha na sua coleção, e era uma coleção fantástica, como aliás seria de esperar, porque ele é o grande, por exemplo, é o indivíduo que introduz em Portugal, e é dos primeiros países em que isso acontece, a ópera. Portanto, é um homem preocupado. Toda, aliás, a quarta dinastia é genericamente, é de reis muito ligados às artes. Muitos deles eram compositores, tocavam instrumentos. Portanto, certamente hoje temos uma grande pobreza nos nossos museus e nós olhamos para trás e pensamos que nunca houve arte. Houve. Ela apenas foi ou roubada ou ardeu, em boa medida. Temos meia dúzia de coisas, temos os painéis de São Vicente, que se calhar nem de São Vicente são, e que ninguém sabe mais nada do que dizer que são do século XV e de mais de rigor, nem a data sabemos deles e mais de rigor não temos mais nada. Mas, enfim, pronto, eu peço desculpa desta observação histórica, mas é um ponto que eu costumo fazer há muitas vezes alguns amigos meus mais ligados à história e menos às artes. Não sou eu? Sim, nós temos aqui já algumas perguntas. Queria só dizer 2 pequenos apontamentos. É verdade que há registro de coleções em Portugal com algum significado, e tudo o que o Luís disse sobre primeiro o terremoto de Lisboa, depois sobre a saída com o Junot de
de muitos tesouros nacionais, isso é um facto histórico, mas também é verdade que a própria tradição portuguesa tem, sobretudo, produção ligada às artes decorativas. Nós temos absolutamente extraordinárias peças de mobiliário, aliás, figuram em grandes coleções internacionais, provavelmente por causa desses saques, mas, por exemplo, temos, evidentemente, quando estamos aqui a falar de arte, não só porque está aqui um artista, o Manuel Casimiro, mas estamos a falar de artes visuais, de artes plásticas, mais do que, enfim, do conjunto das artes ou das artes decorativas. Mas, de facto, em Portugal, onde, por exemplo, a presença da escultura é forte até o século XV, XVI, sobretudo a Escola de Coimbra, depois vai perdendo essa expressividade e vai perdendo também e não chega a ganhar um foco verdadeiro no campo da pintura, por exemplo. Nós temos os chamados primitivos portugueses, que ainda há pouco tempo se fez uma maravilhosa exposição no Museu de Arte Antiga, que são quase todos, no princípio, muitos deles, ou vêm da Holanda, e são, digamos, são gente da Flandres que se nacionaliza, ou são discípulos desses. Casos, por exemplo, casos de grandes artistas portugueses já são relativamente raros. O Álvaro Pires de Évora é extraordinário, mas vimos-lo pela primeira vez agora no Mená, como deve ser visto, isto é, em contexto italiano, e percebemos que ele realmente tem uma existência própria e forte. Mas não há muitos. E vindo para épocas mais recentes, por exemplo, o caso da Vieira da Silva é muito expressivo de uma atitude cultural do país para com os seus artistas. Ela pretende que o marido se nacionalize português, o Arpado Genes, não consegue essa autorização e ela acaba por ir para o Brasil e depois ir para a França, onde se torna, de facto, uma referência para a arte internacional, uma referência fortíssima que continua a ecoar, mas que não chega a ter uma verdadeira inscrição portuguesa, senão de culto. Os artistas portugueses, talvez a partir dos anos 40, os melhores artistas portugueses queriam ser Vieira da Silva. A Vieira era uma espécie de imagem positiva do que haveria de ser a arte portuguesa. Eu julgo, por exemplo, que é muito curioso aí o papel de um grupo como o KWY, e até vem a propósito, porque inaugura amanhã uma grande exposição do Costa Pinheiro em Lisboa, um grupo que vai para Paris. E da Lourdes Cartes em Serralves. É? Não, a Lourdes Cartes em Serralves. E a Lourdes em Serralves. Ou seja, este grupo vai para Paris e é com a bênção da Vieira que, embora jovens artistas, eles começam a fazer algum papel, é a Vieira quem lhes apresenta galeristas, críticos de arte, etc., os põe em contacto com o mercado. Porque, nesse aspecto, Portugal, de facto, por motivos que continua a ser interessante estudar, sociologicamente e historicamente, teve uma dificuldade de lidar com a arte. Porque teve uma dificuldade de lidar com o dinheiro. Era aqui que eu queria chegar há pouco. Porque falar de dinheiro, em Portugal, é uma coisa muito que atinge a raiz de um pudor qualquer. Nós temos muita dificuldade de falar de dinheiro. Ora, na modernidade, portanto, vamos assumir que a modernidade, no sentido geral do termo, ocorre ali entre o século XVI e o século XVII, pelo menos na definição do Brodel, com o desenvolvimento das cidades e depois do capitalismo. Na modernidade, a aferição da arte a mercados é uma constante para todo o mundo civilizado. E, no entanto, nós aqui tivemos sempre dificuldade. E uma das razões, creio eu, porque em Portugal não há... Hoje em dia nós temos artistas magníficos, mas continua a falhar um mercado que seja capaz de os colocar, nomeadamente no plano internacional. Naquilo que... Olha, nesse plano que o Luís estuda do comércio internacional. O comércio português, face ao mercado internacional, não tem força nenhuma, não tem força de imposição nenhuma. Estávamos à espera que os museus fossem capazes de fazer isso, mas os museus importam exposições dos artistas internacionais e depois esquecem-se de dizer, na contrapartida, queremos também fazer uma de artistas portugueses. Portanto, há um problema endémico da cultura portuguesa em fazer essa associação absolutamente fundamental da arte com o dinheiro, isto é, da arte com um valor, e que permita, a seguir,
garantir. Nós temos um exemplo engraçado nesse aspecto, que é o da Paula Rego. A Paula Rego fez a sua carreira em Londres, mas fez a sua carreira em Londres, no princípio, graças aos colecionadores portugueses que ouviram dizer que aquilo era bom investimento, foram todos para Londres comprar Paula Rego, e isso fez subir o mercado dela em Inglaterra. Claro que isto depois expandiu, e ela hoje é mais uma artista inglesa do que portuguesa. Mas esses fenómenos de especulação, nomeadamente, que são absolutamente necessários a que se crie uma relação positiva entre arte e mercado, por razões sociológicas que valeria a pena estudar, nós parecemos passar ao lado deles. Ora, isto, e só queria fechar dizendo isto, porque sei que há questões aqui, isto traz um problema terrível ao reino. E o problema é o seguinte, é que a maior parte dos artistas continua a ter dificuldade em viver da sua arte. E a profissão de artista em Portugal continua a ser uma profissão olhada com com certo desdém, ou com uma certa admiração que advém do facto de dizer assim, sim, artista, e vive de quê? Quer dizer, a pergunta seguinte é logo esta. Porque a maior parte dos artistas não consegue viver daquilo que faz. E isto é um índice de uma cultura muito atrasada. Porque toda a Europa civilizada os seus artistas vivem como príncipes. E a maior parte destas questões não se colocam. Desculpem. Eu posso dizer alguma coisa, não sou propriamente... Eu só queria responder uma pergunta que está aqui. Eu só queria dizer uma coisa, que é a experiência do artista como diante dos colecionadores e do mercado. Eu acho que há dois tipos de colecionadores, na minha experiência, que já é longa, já são 50 anos de vivência artística. Eu tive e vivi muitos anos fora, 20 anos fora do país, nos Estados Unidos, em França, sobretudo em França. Encontrei colecionadores que são realmente os verdadeiros colecionadores, são aqueles que amam arte e que têm grandes coleções. E acabam por, no tempo, talvez não ganhem logo, se quiserem vender no imediato, talvez não ganhem, mas à la longue acabam por ter coleções valiosas que, aliás, depois são disputadas pelos próprios museus. Claro. E esses colecionadores são apaixonados, compram arte porque têm paixão e nunca pedem nenhum abatimento. Eu nunca tive colecionador nenhum, alemão, francês, inglês ou americano até, que me pedisse, que a primeira coisa que pedisse é assim, mas você não pode fazer um abatimentozinho? E em Portugal não há nenhum colecionador, enfim, não estou a falar dos colecionadores amigos ou que estão mais próximos, não há nenhum colecionador que não chega ao ateliê e comece por pedir um abatimento. Quanto é que você faz? E se não há abatimento, começa logo a falar no leilão que não bateu e não sei o quê. Outra coisa que também não se entende aqui no nosso país é a desigualdade entre os valores das pessoas que sabem e que são mais dentro das coisas de arte nos museus, que valorizam em função de um mercado que existe de facto também, é menos conhecido, mas que existe de facto, porque as obras vendem-se a esses valores, e esse desfazamento com os leilões e com os colecionadores em geral. E há muitas perguntas aí também que falam da especulação. Eu tenho estado atento aqui a algumas perguntas. Pronto, era um parênteses que queria dar aqui para... Bom. É um tema que eu gosto, essa pergunta sobre a especulação, portanto, se me permitem, não sei, Carlos, posso responder a Dora Santos Silva? Claro. É possível explicar a especulação no mercado da arte? Dora Santos Silva. É possível explicar a especulação no mercado da arte ou é uma falsa questão? Em certo sentido, eu diria que o que é mais importante, eu sei que especulação é uma palavra que tem um sentido pejorativo, muito negativo no público em geral e no discurso político e na comunicação social. Agora, especulação no sentido próprio do termo, no sentido é apenas uma aposta no futuro. E, portanto, eu compro por 10, porque acho que daqui a 5 anos posso vender por 20.
É uma aposta. Mas se calhar chego lá e olho, vendo por 5, perdi. É uma aposta. Isto é um especulador. E nós, se nós pensarmos bem, provavelmente por dia, tomamos decisões económicas, todos os dias tomamos, tenho a certeza absoluta que tomamos decisões económicas todos os dias, que são, do ponto de vista técnico, uma atitude especulativa. Se eu vou para comprar um par de sapatos e estou a 15 dias de saldos, eu disse, vou esperar pelos saldos e depois venho cá comprar os par de sapatos em saldo. Eu posso perder, posso chegar lá, não há o meu número, ou aqueles sapatos não ficaram em saldo. Mas isto é uma atitude especulativa, uma coisa tão simples como comprar um par de sapatos. Portanto, nós todos os dias tomamos, eu não meto aqui gasolina, vou meter mais à frente na outra porque julgo que é mais barata. É uma atitude especulativa, pode chegar lá e a bomba estar fechada, ou não ser mais barata, ser mais cara. É uma atitude, nós tomamos milhares de decisões ao longo da nossa vida, e certamente todos os dias, que são, do ponto de vista técnico, uma atitude especulativa. Portanto, na arte também está sujeita, a arte também está sujeita ao mercado, há compras e há vendas todos os dias, e portanto também há especulação na arte, como há especulação em toda a atividade económica, há especulação. Há pessoas que apostam no futuro, comprando porque querem vender mais caro, outras que não compram e vão adiar a compra porque estão à espera de comprar mais barato. Portanto, isto são tudo atitudes especulativas, é apenas uma aposta no futuro, às vezes ganhamos, outras vezes perdemos. E, portanto, o mercado da arte está sujeito à especulação? Está. É uma falsa questão, em certo sentido é, porque a especulação, como eu procuro dar o exemplo, está presente na maioria das nossas decisões económicas. Eu gostava de acrescentar uma coisa ao que o Luís está a dizer. Ainda bem que há especulação no mercado da arte, porque é que haja especulação que também dá ao mercado da arte um sentido de continuidade e de força e que ajuda a expandi-lo. Porque, evidentemente, que a coisa mais justa deste mundo é que os artistas possam viver daquilo que fazem. Isto, para mim, é uma questão primeira. Mas há uma segunda questão que tem a ver com uma coisa que o Luís disse e que eu gostava só de anotar, que é, quando o Luís diz, e bem, que a especulação reflete, de facto, especulo, não é? O que reflete aquilo que é uma aposta no futuro. É fundamental que haja especulação também na arte, porque isso é o que lhe dá também uma garantia histórica. Isto é aquilo que dá à arte a imagem de que é qualquer coisa que no futuro pode valer, ou seja, que significa que esperamos que o futuro acolha também a arte do nosso tempo ou dos tempos passados. Isto é, essa é uma relação positiva. Portanto, que haja especulação não é propriamente uma falsa questão, eu não diria que é uma falsa questão. É uma boa questão. É bom que haja especulação na arte. É mais por aqui que eu colocaria as coisas. Obrigado, Bernardo. Eu não ousaria dizer isso porque sou professor de economia e, portanto, mas estou de acordo contigo, ainda bem que há explicação no mercado da arte, como em todos os outros mercados. Os mercados funcionam. Agora, há uma questão que é importante, que é a legitimação da arte pelo mercado não é definitiva. E isto toca uma questão que o Luís há pouco colocou. Quando diz que compro agora por 10 e amanhã até posso vender por 5, sem dúvida. Porquê? Porque essa definição, sendo em parte subjetiva, mas também não é completamente subjetiva, só que isto nunca mais acabava se fôssemos por aí, apesar de tudo, há formas de ir percebendo evoluções de valor, etc. O que eu julgo que é importante é que o mercado, e isto queria dizer de facto, que o mercado não seja o único critério de valorização, ou de valorização é com certeza, mas de aferição e de legitimação da obra. Isto é, a arte é uma instituição e, como todas as instituições, ela tem que estar ligada com outras instituições, ou não funcionaria. Que tenha uma ligação privilegiada na nossa sociedade democrática, liberal, etc., com a economia, com a finança, ótimo. Isso mostra que a arte está viva e de saúde.
Mas é importante que não perca, por outro lado, relações fundamentais, como uma relação com a história, uma relação com a estética, uma relação com o saber geral de uma determinada sociedade. E quando a arte, que é reconhecida no mercado, é simultaneamente a mesma que consegue, digamos, o seu consenso junto dos museus, dos críticos, dos historiadores, etc., então aí podemos ter quase garantias de que, mesmo em termos de investimentos, estaríamos a funcionar no comboio da história, chamemos-lhe assim, a ir para diante e estando garantidos do que estamos a fazer. O problema é que muitas vezes, e aí, por causa da questão da especulação é que sou chamado a dizer isto, é que por vezes, como existe também na moeda, com certeza, e o Luís saberá dizer muito mais do que eu, e em mercadorias que são postas a circular, a especulação é feita em torno de coisas cujo valor adiante já se desfez e não tem garantias de continuar. Portanto, nesse sentido, o valor da arte não pode ficar estrita, como julgo que em geral, o valor da arte não pode ficar estritamente entregue à regra do mercado, mas é fundamental que a sua legitimação passe também por aí. Isto é, não basta que os críticos, todos em consenso, digam que aquilo é muito bom. Não basta que todos os museus tenham comprado a obra daquele artista. É importante que o mercado acompanhe esse movimento e faça também a sua consagração. Porque, digamos, as nossas sociedades são um todo, não são parcelarizadas, não é? E, portanto, o consenso, quanto maior for em torno de uma obra de arte e do seu valor, mais garantido fica que assegura o futuro dessa mesma obra de arte. Eu julgo que, por exemplo, na sociedade, que estudei um pouquinho sobre isso, a sociedade italiana da Renascença é um modelo exemplar em que a relação entre estas várias instituições está garantida. Por razões que nós compreendemos, por exemplo, o custo do ouro para pintar os fundos dourados, o custo do lápis lazuli para pintar os azuis do manto da Virgem, já tinham tal preço que isso já permitia, apesar de tudo, quantificar um pouco por quanto ficava uma obra no final, para além da intervenção do próprio artista. No nosso tempo, como nós usamos as matérias mais impossíveis de decidir-se para fazer arte, quer dizer, é difícil quantificar, sei lá, uma peça de um determinado artista que faz com um pouco de lixo, quanto é que vale aquele lixo? Portanto, essa quantificação é mais difícil. Eu já agora gostaria de fazer uma nota sobre esta questão, sobre a especulação. Aqui há uns 2 ou 3 anos encontrei com tipo bric-a-brac uma coleção, não sei se está completa, mas eram muitos volumes, de uma revista francesa de arte. Já não lembro o nome. E comprei aquilo por 5 tostões, honestamente. E vim para casa e fui folhear. Queiram acreditar numa coisa que devia ter para aí 1000 páginas, era uma mão, pelo menos uma mão, um palmo de revistas do final do século XIX. Não havia um artista que eu reconhecesse. Portanto, quem apostou nas reviews das grandes exposições disto e daquilo, de acordo com se aquilo a revista de alguma maneira representa o que era o mundo da arte no final do século XIX, publicado, eu devo dizer que toda a gente perdeu um monte de dinheiro, porque não havia lá ninguém conhecido. Mas há uma questão aí. E, portanto, eu só estou... Quer dizer, é preciso termos uma perspectiva mais... eu só quero dizer é que uma pessoa pode perder dinheiro com especulação. Luís, deixa-me acrescentar uma coisa ao que estás a dizer. A especulação é uma falsidade, eu acho. Mas não, deixa-me só dizer isto ao Luís, que é uma coisa importante que ele colocou aí. É preciso que se perca aí dinheiro, mas não se perde dinheiro. Porquê é que não se perde dinheiro? Porque aquelas aquisições que se fizeram nessa altura fizeram perder dinheiro aos que compraram, mas sustentaram o tecido da arte, que permitiu que adiante outros viessem a figurar nos museus e nas... Não, mas eu estou a dizer, do ponto de vista do comprador, sim, quem comprou perdeu dinheiro, é só isso que eu estou a dizer. Garantiram a continuidade da arte.
É por isso Claro. que nós temos obrigação, os Estados, os colecionadores, etc., de arriscar perder, porque é isso que faz que a arte... Nós compramos jovens artistas, estamos sempre sujeitos a isso. A especulação... Eu não tenho dinheiro para comprar senão jovens artistas. Há aqui uma outra questão sobre... Peço desculpa, Manel. Sim, não, vai mal. Não, eu só ia dizer que a especulação, no meu entender, acho que é uma falsidade, porque contribui para que se confunda tudo, não é? Porque a especulação é muito fácil. É muito fácil um artista pôr uma peça num leilão e uns amigos irem lá subir o valor, e depois ir pôr noutro leilão e subir outro valor. Mas isso é uma falsidade que faz não haver nenhum referendo que faça com que depois esses artistas que tu, Luís, viste na revista não valham nada, porque foi por esse processo falso. Se fosse um processo mais ligado à importância da obra, etc., do conhecimento da parte do colecionador, que normalmente os colecionadores, atualmente no mundo contemporâneo, não têm grandes conhecimentos, vão por o que ouvem ou pelas tais indicações daqui e daquela. Um conhecimento mais aprofundado faz com que se façam menos asneiras. E Há aqui uma outra pergunta da Maria Tomás que diz que, e é dirigida a mim diretamente, se a percentagem usada pela galeria sobre os trabalhos do artista, no fundo, Ora bem, o galerista, o papel do galerista, do meu ponto de vista, é promover o artista. É o que faz a ligação do artista, que provavelmente não tem conhecimentos de marketing, se quisermos dizer a coisa nesses termos. Provavelmente o galerista leva curadores a falar com o artista, quando faz uma exposição tem um texto de alguém que conhece a obra do artista, de um curador. É também o galerista que tem a obrigação, e por isso leva grosso modo 50% sobre o que vende, levá-los a feiras internacionais, apresentá-lo a colecionadores, e esse é o trabalho do galerista. É evidente que eu conheço muitos galeristas conheço alguns galeristas que fazem isso. Há outros que não, que ficam ali sentados atrás de uma secretária à espera que apareça alguém que queira comprar e diz duas bacuradas sobre o artista e isso não é, e depois passa para cá 50% do valor da obra. Quer dizer, mas isso é verdade com todas as profissões e é bom que o artista saiba escolher o galerista com que se mete. E, portanto, rapidamente o artista vai começar a perceber que vende mais diretamente no seu ateliê do que o galerista o faz das peças que têm acervo. Portanto, o trabalho do galerista é muito importante, o trabalho do galerista é complementar ao do artista e é fundamental para o artista. Eu aconselho todos os artistas muito novos que têm sempre uma certa relutância em falar com galeristas. Eu estou sempre a dizer que é uma má atitude, mas devem procurar um bom galerista. Claro. Eu gostava de dizer uma coisa em relação já estamos longe dos Kahnweiler, dos galeristas como o Kahnweiler, que sim, não fez especulação, foi milionário com o dinheiro que ganhou por 2 vezes. Houve a guerra, ele perdeu tudo, ficou na miséria e voltou a enriquecer e voltou a ser milionário pela segunda vez, ainda mais do que anteriormente. Nunca fez especulação, foi no sentido daquilo que eu disse anteriormente. Manel, mas há uma coisa que eu queria dizer relativamente à tua intervenção. Eu julgo que esse problema da especulação que eventualmente existe no mercado da arte, pontualmente, e que eu, como disse, não vejo como negativo porque chama a atenção para a própria arte, não é? Porque é um farol que dá luz por um momento, é um pirilampo. Só brilha durante 5 minutos, mas durante aquele momento dá alguma luz. E chama a atenção. Mas não é a especulação que faz a arte. O que faz a arte é um consenso muito mais vasto da sociedade, através da história, da crítica, dos museus, de todos esses elementos que, no fim, e do mercado,
que no fim coincidem nesse reconhecimento. A especulação, como todos os fenómenos marginais ou espúrios até, pertence à zona de cintilação, como por exemplo o gossip nas sociedades. É fundamental que se façam chás para dizer mal dos vizinhos. Quer dizer, é uma forma das sociedades mostrarem que estão vivas. Portanto, eu não vejo como um problema, eu veria como um problema se a especulação dominasse absolutamente o mercado da arte e a sua difusão. Mas, de facto, não domina, porque muito rapidamente as sociedades são inteligentes, creio eu, e querem voltar ao que está certo. Sim, mas repara, explica porque também é mercado, porque há compra, há uma venda que o artista faz e o museu compra, porque é que os museus, sobretudo em Portugal, pagam, porque outros museus estrangeiros também pagam, uma obra a um valor e depois no mercado, no leilão e os próprios coisas, em vez de seguirem isso como um apontamento de solidez, porque o museu está a comprar, não, vão seguir os que fazem especulação e vão comprar os artistas que estão a ser especulados, em vez de comprar os artistas que são comprados por um valor desse, e o valor que figura no mercado não é o que está a ser praticado nos museus, é o que está a ser praticado por alguma obra que lá escapou, porque não há obras sempre no mercado, mas uma obra que escapou e que aparece no coisa e não há mercado nenhum e vende-se por uns vinténs. É isso que eu não entendo, essa lógica. Manel, mas num leilão não são os leiloeiros que vendem, é alguém que compra. Os leiloeiros que... Mas eu estou-me a referir às pessoas que compram nos leilões. Eu estou-me a referir a essas pessoas. Se elas veem uma obra no mercado secundário, se houver muitos compradores, a obra sobe. E, portanto, não devemos dizer nos leilões atirar pedras aos compradores. Pelo contrário, se há só 5 compradores, a obra sai barata. Se houver 50, a obra sobe. E, portanto, nós devemos, pelo contrário, chamar mais compradores para os leilões. Não penso que seja assim exatamente. Deixa-me só acrescentar uma coisa que tem a ver com isso tudo. Com o tempo, não é? Não. Já vou a seguir ao tempo, já estamos mesmo a ultrapassar o tempo. Mas que é uma questão que tem a ver com este estado em consequência da pandemia e que nós estamos a atravessar. E eu li há dias um artigo muito interessante sobre a evolução, a adaptação que as casas de leilão estão a fazer em resultado deste impulso brutal da internet e do digital. E a minha, no fundo, as compras, e há muitos leilões que já estão, das grandes empresas de leilões, já estão a ocorrer no ambiente digital. Portanto, é uma nova realidade que eu gostava de vos ouvir muito rapidamente. Não temos muito uma resposta telegráfica, mas que é, digamos, provavelmente uma nova realidade em que não há um contacto físico. Mas, por outro lado, pode ser importante para países como Portugal se potenciar eventualmente nesta questão do digital. Bernardo, quer responder? Sim. Isso é rigorosamente verdade. Eu, por exemplo, eu próprio, como colecionador, já quase só compro em leilões através da internet. Porque isso permite-me entrar num mercado muito mais amplo, sobretudo ao nível de obras internacionais, à minha escala, com certeza, mas permite-me entrar num mercado muito mais amplo e ir buscar coisas muito mais interessantes do que encontraria estritamente no mercado português e presencialmente. A juntar a isto agora, desculpem, é só por graça, mas a juntar a isso, evidentemente que se eu vou presencialmente para um leilão disputar uma obra, ajuda a fazer subir essa obra e entro no campo da especulação, porque eles dizem, aí, ele sabe o que é que está a fazer, quem souber, e isso funciona. Eu tive essa experiência 2 ou 3 vezes até que desisti, porque percebi que como as pessoas me reconheciam como crítico ou coisa assim parecida, quando me viam licitar, iam atrás. Bom,
Ora bem, eu não tem jeito fazer isso sem que me pagassem para o fazer. Portanto, para pôr a coisa em termos materialistas, como é preciso pôr quando se fala de dinheiro. Relativamente à questão que o Manuel coloca, eu acho que o problema, porque acho que é uma questão importante de facto, acho que o problema, como o Luís diz e bem, o que era bom é que houvesse 50, porque o problema do leilão é que se passa do lado dos compradores, que são anónimos e que estão ali, põem uma raquete no ar ou não põem, ou só estão 3 na sala. Quem dera que fossem 30. O que acontece no mercado internacional é que todas essas coisas já estão muito normalizadas. Eu lembro-me aqui há uns anos, a pedido de um colecionador forte, português, em Paris, entrei numa galeria conhecida e pedi informação sobre obras de um artista do princípio do século XX, de um artista importante, valores e o que é que teriam. E eles disseram, olha, nós não temos nada desse artista. Era o Picabia. Não temos nada desse artista, mas vou-lhe dar um cartão e você vai à galeria tal, não me lembro agora qual era, leva o meu cartão e fala com o diretor, que é o senhor tal. Eu assim fiz e fui a essa galeria e levei. E depois percebi, por conversas várias, que o outro galerista, uma vez que vinha, que eu ia recomendado pelo anterior, provavelmente depois teria alguns royalties a ganhar com essa designação. Isto é, com o facto de um colecionador eventualmente ir comprar aconselhado por ele. Isto mostra uma espécie de unidade de mercado e uma força de mercado dos galeristas em Paris ou em Londres, que mostra que o mercado não é uma instituição que desapareça assim venha uma pandemia, uma crise económica ou uma coisa qualquer. Porque o grande mercado internacional não está afetado pela pandemia. Aqui em Portugal, isto para responder ao Manel, o que acontece é que precisamente não há mercado. E de maneira Estou de acordo contigo. Parece um artista menor, de quem se disseram 3 coisas na semana anterior e ele vende. Aparece, e isto estou farto de ver com artistas que é assim que tenho conseguido comprar alguns grandes artistas portugueses, é preciso dizer. Aparece um artista maior, de quem não se falou nos últimos 15 dias ou 3 semanas, e compra-se por 10 tostões. Isto mostra que não existe um mercado consolidado, sério e opinativo, como uma das formas de legitimação da arte. E, portanto, os fenómenos especulativos, quando o mercado ainda por cima é tão roto e esfarrapado como este que nós temos, então o fenómeno especulativo acontece com mais facilidade, porque é muito mais difícil especular num mercado informado e inteligente e culto, como era o do Kahnweiler, ou como eram esses, onde as pessoas sabem muito bem o valor das coisas e o que é que as coisas valem. Para o artista tal, por exemplo, as grandes casas leiloeiras têm este pressuposto, e isto é engraçado para as pessoas que estiverem a assistir, que é quando aparece um Picasso, por exemplo, um Matisse, ou um não sei o quê, eles imediatamente ligam para um conjunto de grandes colecionadores internacionais avisando-os que aquela obra vai à venda. Portanto, e depois, quando a peça surge no mercado, ela já tem um valor de oferta, já não começa na licitação mais baixa, mas começa 32 licitações acima, porque já há colecionadores que foram subindo a parada antes mesmo de começar o referido leilão. Isto mostra uma vitalidade do mercado que garante aos artistas poderem estar sossegados. Aqui, ninguém sabe muito bem. Às vezes acontece-me isso, que é amigos chegarem à minha casa e dizerem: fantástico, onde é que compraste isto? Por quanto é que deste? Uma pechincha. Eu digo, olha, foi à primeira licitação, comprei, portanto. E ficam de boca aberta, mas como? Não havia mais ninguém na sala a licitar. É tão simples como isso. Ou seja, não há mercado, verdadeiramente. Não, e também devia acrescentar o seguinte: dizer a qualidade da minha coleção. E um colecionador, também, um amigo meu dizia: eu comprei aqui um determinado, não vou dizer nomes, um determinado pintor, por uma pechincha. E ele tinha 10 ou 12 quadros desse autor, que comprou não por pechinchas, mas comprou por uma pechincha se fosse em França ou na Inglaterra, tendo aquela coisa, esse colecionador era o primeiro a fazer subir os valores desse autor para não desvalorizar aquilo que tem em casa. Aqui não pensam que estão a desvalorizar a parte
a coleção que tem em casa. E então estão a comprar de pechincha em pechincha, vão arruinar o mercado completamente. Se ele não comprasse, o outro comprava por um preço mais baixo se fosse um leilão, não é? Sim, Mas, sim. eu só queria dizer duas observações muito, muito rápidas, que já ultrapassámos Já muito passamos tempo. tempo. Uma é, os mercados, para funcionarem bem, precisam daquilo que por vezes se chama, na terminologia mais técnica, os chamados market makers. E, portanto, a dívida pública portuguesa é transacionada mundialmente. E há milhares de compradores e há milhares de vendedores todos os dias. Há a dívida pública portuguesa a vender-se e há quem compre. Só se vende quando há comprador, como é evidente. E isso é que faz o valor da dívida pública portuguesa. Umas vezes sobe, outras vezes desce. Isso também é importante que haja no mercado da arte. Nós temos, em Portugal, não sei, relevantes, que é entre colecionadores institucionais e colecionadores privados, 40, 50, 100, não sei, não faço ideia, mas não deve ser mais do que isso, certamente, pelo menos minimamente relevantes. Há outro aspecto que é muito importante e que foi mencionado pelo Bernardo, que é a internet permite, de facto, uma pessoa ter acesso ao mercado, não tem que ir a Londres para comprar uma peça da Sotheby's na Sotheby's. Basta só ligar para lá, dar os dados e licita. E, portanto, pode facilmente comprar uma peça em Londres ou vendê-la. E, portanto, neste momento o mercado português, exatamente pela transparência maior que dá a internet, o mercado português está a se internacionalizar. Seja artistas portugueses a venderem lá fora, mas fundamentalmente os leiloeiros já começam a vender muitos artistas internacionais no nosso mercado. A Veritas está farta de ter peças de artistas conhecidos, ainda há bem pouco tempo teve uma peça que eu tive imensa pena não ter ficado com ela, do António Caro, do Caro, que era uma peça que eu poderia ter em casa porque não era assim gigantesca como algumas coisas são dele, mas pronto, não cheguei ao limite, infelizmente para mim, não comprei. Agora, mas é só porque não era porque eu não gostasse da peça, é apenas que eu sou pelintra e tenho pouco dinheiro para lá chegar, mais nada. A internet pode realmente abrir aqui alguns campos, algumas pistas, E até para os artistas portugueses. Para os artistas portugueses, era mesmo isso que eu ia dizer. Mas outra coisa que nós não falámos, mas não podíamos ir embora sem falar, é o facto de nós não termos uma lei de mecenato atraente. O mecenato está sempre associado também a períodos áureos, independentemente do gosto, mas também de valorização e de especulação, enfim, todos os temas que temos estado a falar aqui. Muito rapidamente, Luís, talvez um toquezinho sobre a lei do mecenato, que é uma das nossas bandeiras. Eu não conheço em detalhe para poder comparar com outras leis de mecenato de outros sítios e, portanto, não posso estar-me a pronunciar sobre a lei do mecenato. A minha associação, enfim, nós precisamos de mecenas e, portanto, temos tido algum mecenato. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção e isso é grave, é que as empresas internacionais que estão em Portugal não praticam mecenato. Quer dizer, o caso mais gritante é a Coca-Cola, que tem uma coleção cuja sede para Portugal está em Madrid, porque é o mercado ibérico, vende certamente em Portugal uma quantidade gigantesca de Coca-Colas, tem uma coleção fabulosa de arte contemporânea, que está em Madrid, mas artistas portugueses têm lá meia dúzia de gatos pingados, mais nada. E se forem uma empresa internacional portuguesa, em Portugal, uma empresa não portuguesa, não há mecenato para ninguém. A responsabilidade social de grandes empresas que estão localizadas no nosso país, infelizmente capitais internacionais, não praticam mecenato. E isso acho grave. Aliás, eu falei em tempos com um indivíduo que estava à frente do ICEP, e acho que qual é o do ICEP? E ele disse que devia estar naqueles, porque muitas vezes essas empresas vêm para Portugal subsidiadas pelo Estado português,
com apoios, em muitos aspectos, pois até de isenção de impostos, de apoios à formação, etc, etc. E depois deviam lá estar nos contratos que eles tinham a obrigação de fazer responsabilidade social. Pode não ser no domínio das artes, pode ser no domínio da saúde ou de combater a pobreza, tudo isso é legítimo e razoável, mas tem que fazer alguma coisa e a maior parte das empresas, infelizmente, não faz. A maior parte das empresas, eu diria as empresas internacionais, por simplesmente não fazem. Muito bem, já ultrapassámos, a conversa estava ótima, já Eu só queria... ultrapassamos. Faz favor, Bernardo, faz favor. Uma coisa muito rápida. Por exemplo, nós sabemos, e o estudo está mais ou menos feito, que numa certa altura houve uma valorização, a partir dos anos 90, uma valorização exponencial, que ainda não parou, do mercado da arte brasileiro. Porquê é que isso existiu? Porque havia grandes colecionadores no Brasil que começaram a apostar nos seus próprios assets, digamos assim, nos seus próprios artistas, e que começaram a ir comprá-los também ao mercado internacional quando eles apareciam. Isso deu uma confiança ao mercado internacional relativamente aos artistas brasileiros e fez subir. O facto de não haver nem uma boa lei de mecenato em Portugal, que faça, porque hoje a internet tem essa virtude, ela põe a circular os valores com muita rapidez. Evidentemente, se o colecionador que está a flutuar na net à procura de imagens interessantes e encontra uma peça do artista tal português que não sabe, não conhece, vai ver no Wikipédia um currículo rapidamente, tal. É interessante, mas depois vai ver médias de valor. Se os valores forem baixos, se não houver aquisições no próprio país, porque é que o colecionador internacional iria, uma vez que não quer perder dinheiro, como há bocado estávamos a falar, porque é que ele iria comprar aquele artista por aquele valor, quando provavelmente por esse valor compra lá um jovem artista na terra dele? Eu julgo que, enquanto não houver políticas fortes de defesa da arte, a ideia do Luís é excelente, não é? Contratualmente, pôr as empresas internacionais a adquirir uma parte de artistas portugueses, tudo o que fizer subir esse mercado é bom para os artistas portugueses, é bom para a arte portuguesa e é bom para o valor gerado na economia portuguesa, porque o valor gerado na economia inglesa, por exemplo, pelo mercado da arte, hoje tem peso no PIB inglês. Duvido que o valor gerado no mercado da arte português tenha peso no PIB português. Isto é, essa diferença faz a diferença. Só uma nota sobre o problema do mercado da arte e dos artistas portugueses. Um artista português médio bom, há menos. A primeira coisa que quero fazer quando começa a chegar ao final da vida ou ao meio da vida, é fazer um museu com o seu nome. Pois é. Isto é a maior das idiotices, porque mata o mercado dele. Claro. Quer dizer, a partir daí não há obras que sejam transacionadas, porque ele vai pegar no seu acervo e vai dar ao museu. E, portanto, retira do mercado. Nem mais ninguém quer. Para que é que uma pessoa quer comprar uma obra e depois não consegue vendê-la? Não há mercado. O mercado tem que se comprar e vender todos os dias. Há o mercado do Picasso, do Matisse, para ir para outros exemplos extremos, porque há milhares e milhares de obras que são todos os dias, trocam de mãos e é fácil de vender e comprar, se uma pessoa tiver o dinheiro, é fácil de vender e comprar um Matisse ou um Picasso. Qual é o problema? É só estar atento, porque há milhares de peças que são constantemente a ser vendidas e compradas. Agora, se o artista, a única coisa que quer é fazer isso, está a matar o seu próprio valor, porque não há mercado para ele. É preciso haver transações, é preciso haver comércio. Pode até, por um período, baixar, não tem problemas, porque o que interessa é que todos os dias se compra e venda, ou todos os meses se compra e venda artistas dele. Não há mercado para o Amadeu, está tudo na Gulbenkian. O problema do Amadeu é precisamente esse, porque numa certa altura a Madame Sousa Cardoso, a Lúcia, em Paris, tinha os Amadeus debaixo da cama e não os vendeu nunca na expectativa de um dia haver o Museu do Amadeu. Havia interesse de grandes comerciantes internacionais que sabiam quem era o Amadeu, tinha estado no Armory Show, tinha estado nas primeiras exposições importantes europeias e americanas,
e foram-lhe propor, pôr à venda, começar a pôr a circular. Havia um mercado interessado nos modernistas, não é uma obra muito grande, mas a do Modigliani também não é muito grande. E hoje atinge valores incalculáveis. Foram propor à Madame Sousa Cardoso isso. E ela recusou e acabou por vender por tudo e meia a Gulbenkian, e acabou numa miséria, enfim, relativa, ou pelo menos numa modesta fim de vida, vendeu tudo à Gulbenkian. O que era importante era que o Amadeu circulasse, isto em virtude do que estás a dizer, completamente de acordo. Isto é, era fundamental é que o Amadeu estivesse a circular no mercado internacional, que a Tate Modern já lhe tivesse comprado uns quantos, que o Centro Pompidou também, e mais. Eu até acho que o Estado português devia comprar uns quadros do Amadeu e pô-los a circular no mercado internacional, a ver se aquilo pega, porque aquilo é muito bom, aparentemente. Eu acho que é muito bom, se é que eu percebo alguma coisa de arte. Mas se essa legitimação não tiver lugar, o artista perde. Portanto, essa do sonho do pequeno burguês, do artista médio português, de ter o seu próprio museu, é o funeral do próprio artista. É o funeral. Manuel, claro que não está a pensar em ter nenhum museu, não é? Quer dizer, nem pensar nisso. Não. Mas ele tem mercado. Mas não faz mal. Eu também não estou muito de acordo nisso. Por exemplo, o Solange tem um museu e não perdeu valorização. O Solange, por exemplo, dar um exemplo. Eu acho é que o problema do Amadeu foi sobretudo de ser português e o governo nunca mais fazer, nem a Gulbenkian nem nada, fazerem imediatamente exposições e coisas aqui, coisas acolá. Não fizeram nada, esconderam as obras e assim não se faz nada, não é? Bom, bem, um artista francês, só uma petite histoire para acabar, um artista francês já com uma certa reputação, que esteve como nosso residente, estavam para comprar, o Estado francês queria-lhe comprar uma obra. E ele não queria vender. Eu disse, mas porquê é que não queres vender? Porque já tenho uma obra lá. E eu sei perfeitamente, portanto já posso pôr no meu currículo que tenho uma obra naquela coleção do Estado. E eu sei perfeitamente, eu ponho lá a obra e a obra desaparece nos próximos 50 anos, não é exposta, nem é posta a circular. Eu quero é que as minhas obras circulem, não só em exposições, mas também circulem nos leilões. Já morreu há 100 anos. Portanto, ele não vendeu a obra, que ele provavelmente até gostaria, mas não estava interessado em enterrar mais uma obra que nunca mais ia ser vista, nem nunca mais ia circular no mercado. Bem, estamos a chegar já ultrapassámos. Foi uma conversa ótima. Manuel, Bernardo, Luís, obrigado por esta agradável conversa. Esta foi a 7ª de um conjunto de 8 conversas do SOS Arte. Vamos terminar no sábado com uma conversa entre a Fátima Lambert e o António Pinto Ribeiro e vamos falar sobre a arte e o futuro. Vai ser entusiasmante, seguramente, e depois nós tencionamos, logo em junho, editar um e-book com as várias conclusões das várias conversas que temos tido, e aqui, em particular desta, seguramente vamos focar a questão da especulação, a questão do mercado, a questão do digital, vão constar desse nosso e-book. Muito obrigado. Eu vou desligar isto aqui à aparelhagem. Muito obrigado. Até breve. Um grande abraço aos três. E até próximo. Um grande abraço. Abraço a todos. Obrigado.